Bracha, bom dia para todos. Hoje estamos a caminho da ONG com o nosso querido Yoni, responsável pelo nosso aplicativo, que ele vai agora mudar para Israel, vai para Shiva, se Deus quiser, está na reta final. E o tema de hoje é sendo que nós falamos sobre a Atzarat, que a Atzarat ela é uma manifestação, a Nega Atzarat, a Nega. A Torá fala sobre a nega. A nega na Torá, ela é uma mancha branca. E ela pode ser uma mancha vermelha, ela pode ser uma mancha verde. E essa nega tzarat é uma manifestação espiritual. Ela vem por causa de um motivo espiritual. A pessoa fez separação entre marido e mulher, fez separação entre um amigo e outro, por meio da Lashon Hara que ele falou, por meio das intrigas que ela fez. Então ela pode falar: eu não fiz mal para ninguém, não fiz nada de mal. O que eu fiz? Me fala, eu mexi em alguma coisa, eu toquei em alguma coisa. Então, da mesma maneira que o primeiro Beit HaMikdash foi destruído porque as pessoas fizeram 3 averot, 3 transgressões. Eles acostumaram a fazer isso o tempo todo, que era idolatria. Então, idolatria, você pode provar que a pessoa fez idolatria. Você pode filmar a pessoa fazendo uma oferenda para a idolatria. A outra coisa, assassinatos. Você pega a câmera de segurança que filmou o assassinato. O assassinato dá para mostrar, testemunhos visuais. Eles vão falar, essa pessoa fez alguma coisa. E Gilui Arayot, relações proibidas pela Torá, que é homem com homem, mulher com animal, irmão com irmã, pai com filha, mãe com filho. Isso também é uma coisa que dá para tirar uma fotografia. Agora, por causa que as 3 averot, as 3 transgressões que eles fizeram foram transgressões que tem como provar que eles fizeram, o profeta Yirmiyahu falou que eles vão ficar 70 anos no exílio. Então, da mesma maneira que o que eles fizeram dava para classificar, a quantidade de anos que eles iriam ficar no exílio também dava para classificar, dava para determinar. E nosso povo foi exilado para a Babilônia, ficou lá 70 anos, depois voltaram, uma parte voltou para a Terra Santa, outra parte ficou lá que tinha mais dinheiro na Babilônia do que em Israel. De qualquer maneira, oficialmente saíram do exílio, e até em uma certa época eles tiveram 26 anos de independência, quando os macabeus expulsaram os gregos, e depois os próprios macabeus se brigaram entre si, trouxeram os romanos, trouxe os romanos para ajudar o partido dele, ficou como no Sodom. Então, hoje Sodom está na moda, ficou como no Sodom. Trouxe lá no Sodom resposta rápida lá, o exército dos rebeldes está trazendo os russos para ajudar, o outro está trazendo os americanos, e ficou como no Sodom. Mas tivemos até 26 anos de independência. E nesses 26 anos de independência, a maior parte do nosso povo ainda estava na Babilônia. De qualquer maneira, voltando para o nosso caso, na época do segundo Beit HaMikdash, o segundo Beit HaMikdash foi destruído por causa de ódio gratuito. Ódio gratuito, a pessoa fala: não estou fazendo nada, me prova, me mostra, tira uma foto do que eu fiz. Eu convidei todo mundo para minha festa, não convidei tal pessoa. Me fala: o que eu fiz de errado? Eu convido quem eu quero. Cumprimentei todo mundo, não cumprimentei tal pessoa. Por causa que eu não cumprimentei tal pessoa, todo mundo vai falar: olha, essa pessoa não presta, e aí ninguém mais vai fazer negócio com ela. O que eu fiz de errado? Eu cumprimento quem eu quero. Então, o ódio gratuito, ele é uma coisa que não tem como fotografar, não tem como definir. E por causa, você consegue fotografar a manifestação dele, a consequência, tipo a força magnética. Você não tem como fotografar a força magnética, mas você pode falar: o fato de um ferro estar sendo atraído por outro
está atuando aqui a força magnética, mas você não tem como fotografar ela, você não tem como provar nada, você fala, é uma dedução sua, uma conclusão. Então, o ódio gratuito é isso, você não tem como incriminar essa pessoa, falar, olha, por causa de você, porque ele não fez nada. Como a Gemara traz histórias do Kamtza, que essa história é uma história assim, muito trágica. Tinha um ricaço em Jerusalém. A Gemara não traz o nome dele para não falar mal dele, senão incriminar, não falar lecionária da pessoa. Só cita que era uma pessoa muito rica. Ele tinha um amigo que era chamado de Kamtza. E sendo que a Gemara já está usando esse método, no caso dessa história de não citar os nomes, então ele está dando apelidos para cada pessoa. A palavra Kamtza quer dizer formiguinha em aramaico. Então chamaram esse amigo do ricaço, chamaram ele de Kamtza. Nome, como se fala, nome carinhoso. Mas você quer no jornal, quando a pessoa não quer se identificar por causa de motivos de segurança, ele usa o nome Shembadui, como se fala em português, o nome artístico, é uma coisa assim. Não é nome artístico. A pessoa for entrevistar alguém no Irã, sobre o governo do Irã, e a pessoa não quer que apareça o nome dela, então coloca lá o nome, mas coloca o nome alguma coisa. Uma espécie de nome fake, né, Tati? Não é, eles não usam a palavra fake. No português tem existe isso na língua portuguesa, assim, tipo, que não é o nome verdadeiro da pessoa. E o que acontece na prática é muito interessante. Quando você fala sobre a história do Kamtza Bar Kamtza, a Gemara, ela não cita nenhum nome verdadeiro. Ela usa esses nomes para não envergonhar as pessoas, tipo, para não falar mal daquelas pessoas, porque se toda a mensagem dessa história é não falar mal de alguém, então a Gemara tem que dar o exemplo. Então o dono da festa aparece com o título de O Ricaço, Asher Echad Berushalayim, um rico em Jerusalém. E ele tinha um amigo, o nome que foi dado para o amigo foi Kamtza, quer dizer formiga em aramaico. E ele tinha um inimigo, o nome que foi dado para o inimigo, o nome é Bar Kamtza, filho da formiga, quer dizer, uma formiga muito menor. A Gemara usa esses nomes para te mostrar, olha o tamanho da coisa. E lá teve um erro de faxineiro nessa história. Tinha uma pessoa que a única coisa que ele sabia fazer era pegar a vassoura e ele não sabia que esse lado era a direita, esse era a esquerda, ou vice-versa, dependendo do lado que vocês estão olhando, mas ele sabia que ele pegando a vassoura daqui para lá, arrastando a sujeira, isso é uma coisa que ele sabia fazer, mais do que isso ele não sabia. Ele era um faxineiro, então foi um erro de faxineiro. Olha a gravidade da coisa, a gravidade, erro de faxineiro. E isso vai terminar numa terceira guerra mundial. Então o ricaço, ele era amigo do formiga, ele tinha um faxineiro. Ele fez uma festa, ele falou para o faxineiro levar o convite. Então já complicou, o faxineiro não sabia ler, não sabia escrever, não sabia quem era quem, tinha que perguntar. E aí o faxineiro se confundiu entre Kamtza e Bar Kamtza, quer dizer, formiga e formiguinha. E o Bar Kamtza achou que esse ricaço já fez chuvá de tudo que causou para ele durante tanto tempo. Então ele resolveu vir para a festa. Ele foi convidado, então é uma oportunidade de dois inimigos fazerem as pazes. Mas na hora que ele chegou na festa, o ricaço falou: pera, não fui eu que te convidei. E descobriram que tinha acontecido um erro de faxineiro. Olha que grave, o faxineiro fez um erro, que grave. Então o final da história foi que o Beit HaMikdash foi destruído. Por quê? A história é longa, né? O Bar Kamtza, ele ficou com vergonha. O ricaço falou: olha, não te convidei, sai da minha festa, quer dizer, o que eu estou fazendo de errado?
uma pessoa não foi convidada, veio para a festa, está comendo a comida do outro, eu não comprei comida para você, eu não cozinhei para você, então nada mais justo. Se eu chamasse a polícia, ia falar, olha, ele não tem convite para entrar nessa festa, ele está nessa festa, então tira ele daqui. Aparentemente uma coisa super justa, aparentemente não fez nada de errado. O Bar Kamsa falou, seu problema então a comida, eu pago o que eu vou comer. Aí o Ricasso falou, não quero, se vou fazer isso. Aí qualquer pessoa que quiser entrar na minha festa vai entrar, pagar convite, pagar a entrada, vai pagar o que ele come, a festa vai ficar cheia. E eu só quero aqui pessoas pessoas que da preferência dele. Continuação, o Bar Kamsa falou, então vamos fazer assim, eu pago metade da festa. O Ricasso falou, não. O Bar Kamsa falou, eu pago a festa inteira. O Ricasso falou, não. E cada vez ele tinha um bom motivo para isso. A Gemara analisa os motivos. E afinal das contas, o Ricasso pegou o Bar Kamsa, colocou ele para fora de casa. Se você fosse na delegacia e falasse que aconteceu uma coisa dessas, o delegado ia falar, ele tem razão, invasão de domicílio. Entrou na sua festa sem ser convidado, você colocou ele para fora. Essa pessoa fez uma invasão de domicílio, ele entrou sem ser convidado. Ah, mas a pessoa alegou, sim, foi convidado, o faxineiro convidou. Ah, o faxineiro se enganou. Ah, mas ele foi convidado. Ah, mas não foi convidado pelo dono da festa, foi convidado por engano. Então fica tudo no ar. Assim, ninguém tem como provar nada. E o final dessa história, que o Bar Kamsa ele foi no governo romano e falou, olha, os judeus estão preparando uma revolução. O imperador romano falou, você é uma pessoa importante, você é uma pessoa muito rica, a gente acredita em você, mas para isso tem que ter uma prova. Aí ele falou, você quer uma prova? Ele, olha, para você ver o tamanho da pessoa, ele tinha acesso ao alto escalão do governo. E ele falou, vocês querem ter uma prova? Israel era um estado dentro do Império Romano. Mas Israel era um problema, porque os romanos, os maiores inimigos dos romanos eram os persas. Hoje você vê Irã e Estados Unidos. Antigamente era Roma e Pérsia. Então, se Israel fazer alguma coisa, Israel estava na fronteira entre os persas e os romanos. Qualquer coisa que Israel fizesse seria uma complicação, diferente de outros estados do Império Romano. Então, os romanos levavam em conta qualquer coisa que pudesse acontecer. Aí eles falaram, olha, já teve tanto problema com esse povo, vamos verificar realmente se vai acontecer uma revolução, a gente tem que saber. Aí o Bar Kamsa falou, tenta mandar um korban, um sacrifício para o Beit HaMikdash, você vai ver que eles não vão aceitar esse sacrifício. Ah, não vou aceitar o sacrifício? Então, se eles não vão aceitar o sacrifício, quer dizer que realmente eles estão planejando alguma coisa. Aí o Bar Kamsa ele foi com a delegação dos romanos e os romanos mandaram um boi para ser sacrificado no Beit HaMikdash. E no meio do caminho o Bar Kamsa fez um defeito no boi, mas um defeito que para os romanos não era defeito. Ele deu lá um beliscão no olho do boi, fez lá um defeitozinho no olho do boi. Para os romanos isso não era um defeito, mas para esse boi ser sacrificado no Beit HaMikdash, esse defeito no olho já era um problema. Chegou o Bar Kamsa com os romanos com o boi no Beit HaMikdash. Os sábios de Israel mandaram sacrificar esse boi do jeito que está, para não ter uma guerra, perigo de vida. O rabino do Beit HaMikdash, lá tinha um rabino no Beit HaMikdash, ele falou, não, se eu deixar sacrificar esse boi do jeito que está, vão falar que é permitido sacrificar um boi com defeito. Vão falar mal de mim, falar que eu liberei uma coisa dessas, a minha reputação.
por causa da sua reputação vai ter uma terceira guerra mundial, não importa, a minha reputação. Tipo, o cara é durão. Então, o que aconteceu? A história desde o começo, o Ricasso era durão, o Bar-Kamptz era durão, o Rabino do Beit HaMikdash era durão. Afinal das contas, começou uma terceira guerra mundial e o Beit HaMikdash foi destruído, nosso povo foi espalhado pelo mundo. Tudo isso, dizem nossos sábios, por causa do ódio gratuito. E por causa desse ódio, que esse ódio gratuito é uma coisa que não tem como provar, cada um vai falar que ele tem razão. E se você vai para a delegacia preencher um BO, vão falar, olha, BO para quê? O cara não foi convidado para a festa. Foi convidado sim, o faxineiro convidou, tá bom, o faxineiro errou, então ele foi convidado por engano. Mas se foi convidado por engano, tem que deixar ele? Já não se sabe qual é a lei. Ficou tudo no ar. Então, por causa que o Beit HaMikdash foi destruído, por causa de ódio gratuito, quer dizer, coisas que não tem como provar que aconteceram de verdade, cada um faz o maior estrago e ele está lá como se ele fosse o tzadik. Aí também o tempo que a gente ficou no exílio por causa disso também não foi revelado. Da mesma maneira que esse ato não é um ato revelado, é um ato oculto, é o ato do ódio gratuito. O que a pessoa sente, ele pode ser falso, ele pode estar sentindo uma coisa e falando outra. Então, o ódio gratuito é uma coisa que ele não está revelado. Dessa mesma maneira, o nosso exílio no meio do Edom, que é o exílio que nós estamos no momento, Ismael e Edom, eles não foram revelados. O tempo que a gente vai ficar no exílio não foi revelado, como o exílio da Babilônia, que foi revelado que iríamos estar lá 70 anos, porque o que a gente fez estava revelado. Então, quanto tempo a gente vai ficar no exílio também ficou revelado. Agora o que a gente fez não foi revelado. Quanto tempo a gente vai ficar no exílio não foi revelado. Então, o que Hashem faz num caso desses? Não tem como incriminar essa pessoa. A pessoa, tudo que ela fez, ela consegue justificar. O Adão jogou a culpa na Eva, a Eva jogou a culpa na cobra. A pessoa consegue justificar a pior coisa do mundo que ela tenha feito, ela consegue justificar. Então Hashem manda para ele uma negatzarat. Ou seja, assim, tudo que a pessoa fez está oculto, mas tem alguém que conhece tudo que está oculto. Então Hashem manda essa nega. A pessoa de repente acorda de manhã com uma mancha branca na cara, no corpo inteiro, mas não era assim, já estou pulando etapas. Primeiro essa mancha aparecia na parede da casa, tinha que derrubar a parede. Depois aparecia nas roupas de linho, subia do mineral para o vegetal. Depois aparecia nas roupas de lã, subia já para o nível animal. Depois chegava na pele dessa pessoa. Então a pessoa achava que ele conseguiria esconder o mal que ele fez. Então ele fez um mal que não tem como provar, mas Hashem, que conhece tudo que é oculto, resolveu mostrar para o mundo inteiro.